A gente anda pelas praças de Poços de Caldas e se maravilha com a beleza das flores, dos jardins, dos monumentos. E até se esquece que tudo isso é um grande patrimônio. Nós vamos agora em um passeio com o arquiteto Antônio Carlos Loretti, que vai nos falar sobre a beleza desse patrimônio, seu entorno, esse conjunto arquitetônico e um novo olhar sobre isso com o tema paisagem cultural. Imperdível e só aqui no Da Cor da Cultura. Poços de Caldas, ele se constitui de uma grande herança. E essa herança, ela acaba se configurando em inúmeros estabelecimentos. E esses estabelecimentos, às vezes, vêm de uma história muito profunda, muito além de 200 anos. E ela mesmo foi se condicionando enquanto preservada, né? Mas naquele sentido assim, o que deve se permanecer, ou o que se deve levar em consideração. Então eu digo que o patrimônio não começou agora, o reconhecimento do patrimônio de Poços de Caldas não começou agora, nem uns 10 anos atrás, quando se pensou nessa legislação. Ela já sempre teve como preceitos para você agir sobre essa área. Eu digo sempre que o patrimônio primeiro de Poços de Caldas é o natural, é a condição primeira de Poços de Caldas, que é a água. E sem a mata, sem a montanha, sem o espaço físico, sem os animais, sem as plantas, esse patrimônio não poderia existir. O patrimônio oficial de Poços de Caldas começa justamente com o patrimônio que é considerado pelo Estado. Então é aquele que é tombado pelo IEFA, que são bens patrimoniais de interesse de direito estadual. Então seria esse complexo do Parque Afonso Junqueira. Eles pensam enquanto edifício, é como se o edifício desencadeasse todo esse complexo, mas o parque está todo protegido. Então esse foi como fosse um patrimônio tombado por ofício. Então o município considera que esse é o patrimônio mais importante, porque ele já tem um título estadual. É o que se compõe pelo Termas, pelo Palace Hotel e pelo Palace Cassino. Os outros elementos que compõem esse parque é como se ele tivesse ligado a esses monumentos arquitetônicos. Agora, o que é interessante é a preservação desse parque, né? Recebe um título, mas é que esse título, automaticamente ele teria direito, né? E como a população não consegue se ver sem esse parque, né? O parque, com todos esses elementos que são de extrema importância e de beleza ímpar, e esse local acaba se transformando num coração. É onde todo mundo vai refugiar. O parque tem algumas cercaduras, digamos, que são problemáticas. Acaba isolando, ilhando essa perfeição natural e artificial que se compõe por uma necessidade de transporte. Então acaba trazendo alguns questionamentos do que seria uma cidade de qualidade turística. Então, como fosse essa estação do bondinho para o Cristo. Símbolo do glamour de Poços de Caldas nos anos 30, inaugurado em 31, o Palace Cassino passou muito tempo em reformas. E esse tempo acabou trazendo algumas problemáticas para o parque. Muitos curiosos, com medo de que isso nunca se acabasse, né? Hoje, agora, está para ser entregue para a população. E é um dos mais belos edifícios, não públicos, mas edifícios históricos, digamos, né? Que ele tem uma gestão municipal e estadual, que se tem notícia aqui na região. Hoje é símbolo da região, de sofisticação, de luxo. Tudo que se foi colocado nesse prédio custou muito caro.
mas é porque os jogos conseguiam manter essa qualidade excêntrica até, digamos. É aonde poderia se representar todos os sonhos, todas as vontades de sucesso, de conquista ou de prazer. Um dos grandes símbolos de Poços de Caldas. O Palace Hotel aproveitou a estrutura de antigos estabelecimentos do parque. Nesse local tinha as 3 funções: Palace Cassino, Termas e o Palace Hotel. Só que eles precisavam desmembrar e tornou-se o mais monumental hotel da América Latina. Ele é muito bem servido, tinha toda uma complexidade de atividades, não só voltado para os doentes ou os turistas normais, mas também tinha para criança, para os mais velhos, e era como uma cidade, como um falanstério. O Palace Hotel, ele tem uma avenida que atravessa para o parque, em direção ao parque. E essa avenida é considerada um jardim de inverno, todo Art Deco, lembrando a arquitetura micênica, mediterrânea, e com vitrais todo em Lalique, Augusto Lalique. E no centro, uma escultura muito antiga, do século XIX, La Prime Rose, a primeira rosa, que trata da inocência, em mármore Carrara. Essa estátua veio da Chácara do Carvalho, em São Paulo, e fazia parte da composição do Fumoir, um local onde era reservado apenas para os homens. Ela acabou sendo cobiçada por Mussolini e Lotufo, o engenheiro, arquiteto que compôs todo esse complexo, boa parte desse complexo, acabou adquirindo para trazer para Poços de Caldas. Sempre que o patrimônio primeiro de Poços de Caldas é o natural, é a condição primeira de Poços de Caldas, que é a água. E sem a mata, sem a montanha, sem o espaço físico, sem os animais, sem as plantas, esse patrimônio não poderia existir. Essa condição, essa herança divina não poderia sobreviver. Então tudo que se fez em Poços de Caldas, tudo que se construiu, tudo que o humano se trouxe dos artifícios, foram sempre pensando nesse patrimônio e como lidar com esse patrimônio, como mesclar com esse patrimônio. Tanto que às vezes você não consegue entender a diferença do que é natural e o que é artificial em Poços de Caldas. É como se aquilo estivesse há muito tempo ali. Como se uma praça sempre esteve ali, muito mais antigo do que a sua própria história, do que sua própria natureza. Então, Poços de Caldas tem um patrimônio muito mais antigo do que a gente imagina. E é quase uma situação abstrata, né? Esse título já é dado, não tem como você ferir, não tem como você tirar essa condição de patrimônio. Da Cor da Cultura. Apoio: Instituto Cultural Companhia Bela de Artes. Incentivo: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Departamento Municipal de Eletricidade. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Governo de Minas Gerais.